Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa cantata de Natal. Essa noite iremos falar um pouco sobre a vida do aniversariante e o seu propósito, e como Deus se fez humano e chegou a esse mundo como um lindo bebê. Em Gênesis, quando Deus criou o mundo, Ele disse que haja luz, e assim a luz foi criada. Já no Novo Testamento, Ele novamente diz: haja luz, e a luz do mundo, seu Filho, rompe as trevas com a nova vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vamos celebrar juntos e prestigiar um pouco da história do nosso Salvador, seu nascimento, sua morte e ressurreição, a sua ida aos céus, e que continuemos com fé, esperando, pois o mesmo Jesus que subiu aos céus, breve virá. Quero começar essa cantata contando a vocês uma história. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era da mesma linha de sacerdotes que Abias. A sua esposa se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal viveu uma vida correta diante de Deus, obedecendo fielmente às leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, quando Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote no templo, um anjo apareceu em sua frente e Zacarias ficou assustado. Porém, o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, Deus ouviu a sua oração. A sua esposa Isabel vai ter um filho. Você porá o nome de João. Ele irá trazer muita alegria a você e toda a sua família. Ele será muito usado na mão do nosso Senhor Deus. Como é que eu vou saber se isso é verdade? Eu estou muito velho, eu e a minha mulher também. Eu sou Gabriel, servo de Deus vivo. Ele me mandou para lhe dar essa boa notícia. Isso irá acontecer no tempo certo. Mas, como você não está acreditando, você irá ficar mudo. Só poderá falar quando o seu filho nascer. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, conforme o anjo havia anunciado a Zacarias, o anjo foi a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem a uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo foi até ela e disse: Que a paz seja convosco, Maria. És muito abençoada entre as mulheres. Maria, não temas, o Senhor é contigo. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e porá o nome dele de Jesus. Ele será rei, assim como foi o seu antepassado, rei Davi. E ele reinará para todo sempre sobre os descendentes de Jacó. Mas Senhor, isso não tem como acontecer comigo, pois eu ainda sou virgem. O Espírito Santo virá como uma sombra e te envolverá e te guardará, e ele será chamado Filho do Deus vivo. E fique sabendo ainda mais que a sua parenta Isabel já está grávida, está no 6º mês de gestação, mesmo sendo tão idosa. Muitos diziam que ela não poderia, mas para Deus nada é impossível. Eu sou uma serva do Senhor. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Enquanto Maria ainda terminava de falar, chegou o seu noivo José. Oi, Maria, minha noiva. Você parece muito feliz. Que houve? Sim, José, você não vai acreditar no que aconteceu.
Eu recebi uma revelação maravilhosa vindo dos céus. Eu tenho que compartilhar com você. Conte-me logo, Maria. O que houve? José, eu estou tão maravilhada. José, não se espante, mas me foi anunciado que eu estou grávida. Como assim, Maria? Ainda não nos casamos. Nem ao mesmo tivemos relações. Esse filho não pode ser meu. Sinto muito, Maria, mas não posso mais levar isso adiante. Então, para não difamar você, irei te mostrar esse casamento às poucas. Não, não é nada disso que você está pensando. Me deixe explicar. José! Ah, Senhor. Assim como tu falou comigo hoje, fale agora com meu noivo José. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Maria, você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Maria, você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disser. A minha alma engrandece o nome do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele olhou para mim. Sou humilde serva, e de agora em diante todos me chamarão de abençoada, porque grandes foram as coisas que o Senhor Deus fez por mim. O seu nome é santo, e a sua misericórdia dura para todos que o temem, em todas as gerações. José, com quem Maria ia casar, era um homem correto. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse a ele: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados dele. Tudo isso acontecerá para que se cumpra o que o Senhor tinha dito por meio dos profetas. A virgem ficará grávida e terá um filho, e receberá o nome de Emanuel. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até o nascimento da criança. Chegou o grande momento, o nascimento do nosso Salvador. Ali em Belém, em uma manjedoura, nascia o nosso Senhor. Foi o
E assim nasceu o nosso Salvador. E passaram-se os dias, as semanas, os anos, e o menino ia crescendo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, eles encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que ele dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. Então, o rabino que estava ali perguntou a Jesus: Menino Jesus, diga-me algo. Por que os fenícios cortaram o cabelo de Sansão? Perdoe-me, rabino, mas não foram os fenícios, foram os filisteus, e cortaram para deixá-lo fraco. Muito bem. E onde está Eliseu, que foi levado numa carruagem de fogo? Na verdade, Elias é quem foi levado. Elias está com o Senhor. E quem é que reside no Éden? Ninguém, não há ninguém no Éden. Como assim não há ninguém no Éden? Então quem é que escreve os grandes feitos nessa terra? Dizem que é Enoque, mas o Éden ficará vazio, até o Senhor dizer que o mundo inteiro será o novo Éden. Muito bem. Então me diga, por que o Senhor quebrou a sua promessa com o rei Davi? O Senhor não quebra as promessas, o trono está lá. E onde está o rei? Ele virá e a casa dele será eterna. Mas me diga então, um carpinteiro vai construir? Sim, sempre o carpinteiro. O próprio Senhor costuma ser o carpinteiro às vezes. Mas eu não consigo entender. Como assim um carpinteiro? Me explique isso. Não foi o Senhor que disse a Noé como construirá, que tipo de madeira usar e como usar o peixe. Não foi o Senhor que concedeu a visão do novo templo a Ezequiel, com a dimensão de galeria, portões e altar? Sim, foi ele. E quando o Senhor fez o mundo, a sabedoria não estava lá com uma certidão? Se a sabedoria não é o Senhor, o que é a sabedoria? Muito bem, Jesus. Eu gostei de você. Faça o seguinte, volte amanhã novamente e nós vamos estudar mais um pouquinho, tá bom? Meu filho, por que fizeste isso conosco? Não viu que eu e seu pai estávamos morrendo de preocupação? O que lhe deu na cabeça? Não sabiam que deveria estar na casa de meu pai? Por que estavam me procurando? Mas os pais de Jesus não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles, e a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Parece difícil
criança que se tornou adolescente, agora cresceu e se tornou um adulto, chegando à sua fase adulta e já estava prestes a iniciar o seu ministério. João Batista, que era a voz que clama no deserto, já batizava e pregava no deserto, preparando o caminho para o Senhor Jesus. Então, o próprio Cristo, cumprindo o que as Escrituras Sagradas dizem, foi até João para ser batizado por ele. E logo após isso, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após 40 dias e 40 noites, venceu a Satanás através da palavra. E Jesus então dá início ao seu ministério aqui na terra, pregando a palavra e manifestando o reino de Deus, através de sinais e prodígios e maravilhas, também formando os primeiros discípulos, conhecidos como os 12 apóstolos, que ficaram maravilhados com o grande poder de Jesus, acalmando tempestades, expulsando demônios, curando e ressuscitando mortos, ensinando grandes lições a todos nós ao longo dos seus 3 anos de ministério. Você tem que guardá-las no seu coração. Preste atenção. Vamos lá, hein? Olha só. O servo de Jericó na via e fazia assim. O servo de Jericó na via e fazia assim. O servo era vestido e não podia ver. Mas encontrou Jesus e agora vai dizer. Eu posso ver, agora vem luz. Eu posso ver o poder de Jesus. Então, na carinha e uma levada, se Jesus andava por assim. Na carinha e uma levada, se Jesus andava por assim. E o final dessa história para quem quiser saber. Ele encontrou Jesus e agora vai dizer: eu vou correr, feliz eu vou viver. Eu vou pular, Jesus não vai morar. A viúva de Naim estava chorando assim. A viúva de Naim estava chorando assim. Mas Jesus no caminho com ela se encontrou. Lembra de dobrar o seu filho, a viúva então cantou. O filho dela levantou, ele ressuscitou. O filho dela levantou, glória a Deus, ele ressuscitou. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz, prodígios, milagres, maravilhas. Após todos os milagres de Jesus, tudo estava se cumprindo, porém a hora já estava próxima. E em um dos seus últimos atos, Jesus manda preparar a mesa para uma última ceia com seus discípulos. E a hora chegou. Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse a eles o seguinte: vocês não sabem como eu tenho desejado comer esse jantar de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que eu nunca comerei esse jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Jesus então pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e entregou a cada um dos seus discípulos, dizendo a eles: Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Eu digo, façam isso em memória de mim. Podem comer.
Depois de comerem o pão, Jesus se levanta e pega o cálice. E olhando para cada um de seus discípulos, diz: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue, que será derramado. Façam isso em memória de mim também. está sentado conosco à mesa. Pois o Filho do Homem haverá de morrer de forma que Deus já resolveu. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros: quem seria o traidor? Jesus, virando-se a Judas, diz: faça logo o que há de fazer. Judas se retirando dali, e ninguém entendeu. Nenhum dos discípulos entendeu o que estava acontecendo, e logo após tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus interrompe dizendo: ei, isso não pode acontecer entre vocês. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. Eu pergunto a vocês, quem é mais importante? Aquele que está servindo ou aquele que está sentado para ser servido? Obviamente aquele que está sentado. Mas entre vocês, eu sou como aquele que serve.
Então, Jesus chama Pedro para uns últimos conselhos. Pedro, vem cá. Pedro, Satanás já tem a liberdade para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como um trigo para da palha. Mas eu tenho orado por você, para que não lhe falte fé. Quando você vier para mim, anime os seus irmãos. Mas, Senhor, eu estou pronto para sofrer e até para morrer por ti. Simão, eu digo a você, Simão, que ainda hoje, antes que o galo cante, você irá dizer 3 vezes que não me conhece. Jesus sabia que a hora estava próxima. Então, se reúne com alguns discípulos e vai, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Os discípulos eram Pedro, Tiago e João. Quando Jesus chegou ao lugar escolhido, Jesus disse aos discípulos: Este é o lugar. Fiquem aqui e orem para que vocês não sejam tentados. Então, ele se afastou uma certa distância, se ajoelhou e começou a orar. Jesus disse: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice de sofrimento, mas que não seja feito a minha vontade, e sim o que tu queres. Então, o Pai, ouvindo ele, envia um anjo para tentar animá-lo. Mas, cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, enxugou as suas lágrimas e voltou ao lugar onde os discípulos estavam. E ali os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. Então Jesus disse: Ei, por que vocês estão dormindo? Atentem-se, continuem orando para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos, junto de um soldado que veio para prender Jesus. Judas beijou o rosto de Jesus e disse a ele: Judas, é com um beijo que você vai trair o Filho do Homem. Então Pedro feriu com uma faca o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: Pedro, guarde sua espada, Pedro. Você não sabe que quem usa uma espada será morto por ela? Você também não sabe que se eu pedisse a meu pai, ele enviaria 12 exércitos para me defender. Mas assim, como iria se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que é necessário acontecer? Jesus, compadecendo-se do soldado, toca a sua orelha e cura ele instantaneamente. Porém, Jesus pergunta a eles: Por que vocês vieram com porretes e espadas para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não me trataram assim. Mas enfim, é chegada a hora. É chegada a hora de vocês. E é chegada a hora da escuridão. Então Jesus é preso e levado para ser julgado. Após prenderem a Jesus, ele foi levado até os líderes judeus, que buscavam de toda forma uma prova para incriminá-lo, com mentiras e falsas acusações. O levaram assim também até Pilatos, e novamente o acusaram falsamente. O líder romano, depois de ter interrogado a Jesus, não encontrou motivo nenhum para a condenação, mas ainda assim, Pilatos lavou as suas mãos, e a pedido da multidão, que gritava insistentemente: condenou Jesus à morte.
e morte de cruz. Paz do Senhor, queridos. Agora vamos ter uma pausa para a gente ofertar. Luiz. Que você fique de pé.